Boa noite, turma. Vamos começar nossa aula de PowerPoint, mas antes eu peço que vocês vejam essa videoaula que vai falar sobre as técnicas de apresentação em PowerPoint. O que nós vamos ver? O que é o PowerPoint? Quais as principais considerações? O que vocês devem se preocupar? Uma sessão do Fique Ligado, onde vocês vão ter umas dicas importantes do que fazer. Uma sessão do Evite Sempre, que é o contrário do Fique Ligado, que é o que vocês não devem fazer, e as referências onde eu fui buscar as informações para montar essa apresentação. Então vamos lá, o que é o PowerPoint? PowerPoint é um programa de computador utilizado para edição e exibição de apresentações gráficas. É um programa da Microsoft. Vocês encontram outros programas para apresentações gráficas de outras empresas, do Google e outras empresas de informática. Vamos entrar nas principais considerações. O que vocês devem levar em conta quando você for escolher uma fonte? O que é uma fonte? É o tipo da letra que a gente está usando. Então tem lá Arial, Times New Roman. Vocês devem dar preferência sempre aos tipos de fontes sem serifas. Mas o que são fontes sem serifas? Na nossa aula presencial nós vamos ver sobre fontes com serifas, sem serifas, tipo monotype. Definir tamanho para pelo menos 3 níveis: o título, o subtítulo e o texto. O texto que eu digo é o corpo do texto. Então todos os seus slides vão ter o mesmo tamanho, o mesmo tipo, para o título, subtítulo e o texto, para dar uniformidade. Tamanho mínimo 20. Muito cuidado, turma. Muitas vezes a gente coloca muito texto e uns textos muito pequenininhos. Às vezes palestrantes que já são profissionais da área cometem esse erro. Colocam a fonte muito pequena e ninguém consegue ler quando eles vão apresentar. Cor da fonte que contraste com o plano de fundo, facilitando a leitura sem esquecer a harmonia. Isso é fundamental. Se você vai utilizar um plano de fundo, toma cuidado para a cor da fonte não ser muito parecido com ele. Se no fundo tem preto, não utilize a fonte preta, porque senão ninguém vai conseguir ler. Evite parágrafos longos. Parágrafos longos são muito cansativos para todo mundo, para você e para quem está assistindo a sua apresentação. Vamos ver agora um exemplo de parágrafo longo que vocês devem evitar. Olha aí, esse é um exemplo tanto de parágrafo longo como cor de fundo que não contrasta muito com o texto. Então tem parte aí que o plano de fundo é preto e a fonte também é preta, muito cuidado. E olha a diferença, um plano de fundo contrastando adequadamente com a fonte e uma mensagem simples e que é bem objetiva. PowerPoint, uma poderosa ferramenta para a criação de apresentações. Tabela versus gráficos. Dê sempre preferência aos gráficos, pois a informação fica mais fácil de ser absorvida. O cérebro humano, ele consegue muito mais fácil absorver informações de um gráfico. Tabelas com o menor número possível de linhas e colunas, com texto em fonte tamanho mínimo 20. Não é porque está numa tabela que a gente não vai tomar cuidado aí com o tamanho. Então vamos ver um exemplo aí de uma tabela bem complicada, cheia de linhas e colunas, e um gráfico. Qual que é mais fácil da gente entender? É lógico que é o gráfico, né? Recursos multimídia. Evite abusar de efeitos sonoros durante as transições de slides. Toma cuidado, isso pode distrair o público. Não é a nossa intenção. Olha aí o sinalzinho de atenção, turma. Certifique-se de que o vídeo pode ser reproduzido no equipamento onde a apresentação será transmitida. Muitas vezes a gente pode montar nossa apresentação, testar vídeo, testar áudio, tudo tá certo. Mas quando a gente vai apresentar em outro equipamento, lá não está adaptado, não tem os programas necessários instalados e o nosso vídeo ou áudio simplesmente não funciona. Então sempre teste antes. Sempre que possível, teste a qualidade do volume e volume do som no equipamento da transmissão, garantindo que todos possam ter a experiência desejada por você.
Então você colocou lá um vídeo, um áudio incrível que vai te dar um impacto muito grande na sua apresentação. Porém, ao chegar no equipamento onde a sua apresentação será transmitida, eles não possuem lá nenhuma caixinha de som. Ou seja, tudo que você planejou foi prejudicado. As animações. Assim como os efeitos sonoros, evite abusar de animações em sua apresentação. Por quê? Porque as animações, algumas delas são muito lentas, vai deixar o seu texto muito lento, a apresentação muito lenta. Você pode ficar incomodado com isso, perder o foco. Sua plateia também pode perder o foco prestando atenção nas suas animações, cada vez uma diferente da outra. Atenção, turma. Animações de texto podem ser uma armadilha. Por isso, devem ser testadas várias vezes antes da apresentação. Tomem muito cuidado com as animações do tipo boomerang, onde o texto entra e depois ele sai. Tome muito cuidado, que às vezes você não vai conseguir ler e nem a plateia o que você quer transmitir ali. Design do slide. Disponibiliza modelos prontos, mas também permite que o usuário crie seu próprio modelo. Eu sempre indico. Vai começar uma apresentação, faz tudo em branco, texto, tudo, não escolhe, não define nada por enquanto. Terminou? Vai lá na abazinha Design do Slide. PowerPoint vai te dar uns modelos prontos, você pode criar o seu, mas tem vários modelos já prontos. Você vê se algum se adequa à sua apresentação. Por quê? Porque algumas opções de design muda a fonte, muda tamanho, então tudo que você fez pode ser desfeito e é retrabalho. Plano de fundo. Evite colocar muitas imagens ou cores fortes que podem tornar sua apresentação cansativa visualmente. Olha lá o nosso exemplinho de novo. Vamos lá para o Fique Ligado. Coisas que vocês devem fazer. Crie um slide agenda, onde o seu público saberá exatamente sobre o que você vai falar. Se puder, use um bom apontador laser para você poder focar, apontar sobre o que você está falando, de qualquer distância que você tiver. Evite parágrafos longos, é muito cansativo tanto para você como para quem está assistindo. Mostre um ponto de cada vez, assim como eu estou fazendo durante essa apresentação. Faça também, para que as pessoas não leiam antes de você falar e já vejam sobre o que você vai falar. Fale sempre olhando em direção à plateia, mostre confiança. Reserve um tempo ao final da apresentação para tirar dúvidas. Já deixe avisado desde o começo da apresentação que terá um momento para as dúvidas. Por quê? Porque senão, se você for tirando as dúvidas conforme você vai apresentando, você pode perder a sua linha do raciocínio e não conseguir concluir alguma parte da sua apresentação. Leve cópias da apresentação em diferentes formatos e mídias. Você fez a sua apresentação no PowerPoint 2016. Chegou lá no computador, onde ela vai ser transmitida, tem lá o PowerPoint 1996, ou seja, não vai rodar, ou você vai perder alguns recursos. Então salve ele em versões diferentes, tenha sempre ele em versão de PDF, geralmente um PDF roda em qualquer máquina, e leve ele, mande pelo seu e-mail, leve num pendrive, faça algumas cópias. Respeite o tempo que você tem para a apresentação. Porque se você estiver apresentando antes do almoço, estiver entrando muito no horário do almoço de um coffee, as pessoas vão ficar incomodadas, vão perder o foco em você. Se for no final do dia, perto da hora de ir embora, as pessoas vão ficar querendo ir embora, vão perder o foco, vão deixar de ouvir o que você está falando e a sua apresentação não vai ser eficaz. Ao final, agradeça e deixe seu contato. Evite sempre mão no bolso atrás das costas e cruzar os braços. Mostra que você está pouco receptivo. Procure ficar em pé, nunca debruce sobre a mesa, cadeira ou tribuna. A postura é essencial durante uma apresentação. Colocar-se à frente do projetor, não use seu corpo como uma tela de projeção, evite passar na frente. Movimentar-se desordenadamente passa uma ideia que você está nervoso, que você está inseguro, que não sabe direito o que está falando. Cuidado. Relaxar sua postura de tronco e ombros passa uma ideia de displicência.
Aqui estão as referências. Vocês podem e devem visitar esses sites, visitar esses blogs, ver o que o pessoal está falando. Tem muita coisa lá que eu não coloquei aqui porque a gente vai abordar durante nossas aulas. Vão lá, vocês vão ter uma atividade agora que vocês vão precisar usar. Para a nossa próxima aula, pesquise na internet outros sites que falam sobre técnicas de apresentação. Monte um arquivo em PowerPoint sobre algumas técnicas que não foram abordadas nesta aula, mas você considera que sejam importantes. Atenção! Não se preocupe com a formatação do arquivo. Você ainda não será avaliado por não saber usar corretamente o PowerPoint. Vamos começar nossas aulas presenciais. Nós vamos ver todas as ferramentas, melhores tipos de usos. Então, vamos com calma. Pegue as informações necessárias. Faça a melhor apresentação que você puder no PowerPoint, mas não se preocupe com a avaliação sobre isso. Você pode procurar no Google pela palavra-chave técnicas de apresentação, no YouTube também com a mesma palavra, técnicas de apresentação, ou em um dos sites listados em referências. Obrigado, turma. A gente se vê agora na sala de aula.